mais um evento do Comitê Técnico Tributário da ARCA Paraná. O tema de hoje será o novo preço de transferência, Transfer Pricing, no Brasil. Experiência prática após a implementação. Vocês devem ter ouvido aí o sinal sonoro de Recording in Progress. Então, é nosso dever informar que este evento será gravado a partir de agora, tá bom? Dito isso, os convidados, os palestrantes para abordar o tema do Transfer Pricing são Mariana Robles, sócia brasileira, responsável pelo Departamento de Preços de Transferência da Crowe, em Madrid, em parceria com o escritório Miara Schwartz Tomaszewski Advogados. E o nosso segundo especialista convidado é o Tiago Rodeker Tomaszewski, sócio do escritório Miara Schwartz Tomaszewski Advogados e mestre em Direito Tributário pelo Instituto de Pesquisa e Ensino e Pesquisa INSPER. Apresentados os palestrantes de hoje, gostaria, em nome da Câmara, de agradecer aos nossos patrocinadores Masters no ano de 2026, que são a Anderson Balão Advocacia, a Robert Bosch, o Grupo Servopa, a Gaia Silva Gaede Advogados e a Lapinha. E também agradecemos aos patrocinadores deste Comitê Técnico Tributário, que são a Impress Decor, Miara Schwartz Tomaszewski Advogados e a Chat Decor. A todos esses amigos, associados, patrocinadores, o nosso sincero agradecimento. Eu vou passar a palavra agora ao coordenador deste Comitê Técnico Tributário e conselheiro da Câmara Alemã do Paraná, Rafael Mantovani. Desejo a todos vocês um excelente evento. Rafael, por favor. Bom dia a todos, obrigado pela presença virtual de todos. Acabamos tendo essa facilidade de ficar em casa com essa chuvinha, né, no evento virtual, então acabou dando certo. A gente, conversei com o Thiago tem um tempo aí, a gente estava discutindo as questões de preço de transferência, né, do quanto isso, apesar de ser um assunto que já tem 2 anos que está um pouco mais forte, gerar muitas dúvidas, gerar uma necessidade de adaptação de documentos, de obtenção de informações. Então, resolvemos trazer esse assunto aqui, né, a gente já teve palestras do Thiago sobre isso e foram muito produtivas. E hoje a gente veio com uma pegada um pouquinho mais prática, né? A gente vai ver alguns cases, algumas coisas que estão dando problema, algumas coisas que estão dando certo, né? E tudo isso conjugado com a proximidade do prazo para a entrega dessas informações, agora em julho. Então, por isso trouxemos esse evento hoje. A gente vai, né, nessa formato de webinar, eu vou passar a palavra para o Thiago e depois para a Mariana fazer a apresentação. Eu peço que a gente deixe as perguntas para o final. A gente vai ter no final uns 10, 15 minutinhos para perguntas. Caso vocês tenham perguntas pontuais, eu peço que coloquem ali no chat, né? Então já dá para colocar ali as perguntas, eventualmente no meio da apresentação eles já fazem alguma consideração e respondem. E lá no final a gente depois faz uma filinha ali por ordem de mão levantada para fazer as perguntas. Então, passar a palavra para o Thiago, boa apresentação. Obrigado de novo, Thiago e a Mariana pela disponibilidade, pela Obrigada. possibilidade de apresentar hoje. E vamos para a apresentação. Pode falar, Thiago. Bom dia a todos. Estamos falando aqui eu falando de Curitiba, a, a Mariana vai falar de Madrid, né? Aqui bastante chuva em Curitiba, 12 graus, Madrid 30 graus. E Aqui está acho que fazendo calor. muitas pessoas, acho que não só de Curitiba, que, né, pelo que eu vi que entraram, de São Paulo, né, de Joinville, né? E, e a ideia é justamente esse bate-papo, né? Trazer aí um pouco o que foi essa nossa experiência com a entrega do preço de transferência de 2024, né, com o ano calendário 24, que entregamos em 25, e que estamos entregando agora, de 25 em 26, né, que tem que documentar a operação do ano de 25 agora 26. Estamos no prazo ainda, até foi muito bom essa data do evento para eventualmente corrigir aí alguma coisa que vocês tenham já estão fazendo, né, e precisem, né, a gente consegue ainda colaborar. O que que o que aconteceu, né, com o preço? Só para contextualizar, muita gente já sabe essa história, né, do preço de transferência que no Brasil até
o ano de 23 eram regras próprias, nós tínhamos a nossa regra aqui de preço-transferência com margens fixadas, né? Então você já sabia mais ou menos para alguns métodos que fossem utilizados o que você tinha que alcançar para não ter o ajuste do preço de transferência. E daí, a partir do ano de 23, era facultado para o ano de 23, passou a ser obrigatório para o 24, mudou completamente a norma. Se alinhou às normas da OCDE, né, que é bem comum para as empresas na Europa, bem comum, né, tipo, já estavam acostumados com essas normas, né, na Europa, nos Estados Unidos, né, alguns países da América Latina, e passou a se fazer no Brasil, né? Então a lei é meio que uma cópia, ou, né, ela é bem relacionada às diretrizes da OCDE. A partir deste momento, como eu era um especialista na norma antiga e teve essa mudança, e por sorte, né, a gente tive a chance de trabalhar com a Mariana em 2013, fizemos um evento em Madrid até, de preço de transferência, eu expliquei um pouco do Brasil, como que era diferente, né? A gente teve a chance de trabalhar juntos e ela sempre me provocava aqui, Thiago, e como que é no Brasil? Vamos trabalhar e vamos ver. Eu falei, ó, Mariana, não temos as normas da OCDE, a gente não consegue colaborar, a gente não consegue fazer alguma coisa junto, né? E depois, quando teve essa mudança, agora em 23, passamos a trabalhar muito mais próximos, porque ela vem com essa experiência já de 20 anos, 18 anos, depois, né, ela vai falar, com a norma, essa norma que foi adaptada para a OCDE, aqui do Brasil. Então, a gente passou a trabalhar muito próximo, porque ela é especialista em preço de transferência alinhado às normas da OCDE, né? E contribui muito aqui para a gente, para os nossos clientes, que eu fiz questão de aproximar quem eu tinha de cliente com esse tema, para que passar uma consultoria sólida ali nesse assunto, né? Então, estamos tratando aqui com uma pessoa que dedicou a carreira para preços de transferência. Ela é a profissional de preços de transferência. Então, muito importante que vocês aproveitem, né, isso, tipo, com as dúvidas, com as coisas. O que eu queria colocar antes de passar a palavra para ela, que daí ela vai se apresentar e tal, o que eu queria colocar que as dificuldades que a gente vê nesse trabalho, né? É muito importante conexão entre, normalmente, quase todas as empresas que estão aqui e escutando, a operação se dá entre filial e matriz. Então, trazendo o conceito um pouco do preço de transferência, às vezes quem está ouvindo ainda não tem esse conceito firmado do preço de transferência, né? Quando que eu tenho que olhar para isso? Sempre que eu tenha operação com parte relacionada, matriz ou empresa do grupo de, por exemplo, importação, por exemplo, pagamento de royalty, por exemplo, pagamento de juros, pagamento de serviços, management fee, toda a transação entre a parte relacionada à subsidiária no Brasil, filial no exterior ou outras coligadas, ela está sujeita à documentação do preço de transferência, né? Que antes era documentada de uma forma e agora é completamente diferente. Então, se eu reconheço no meu balanço uma despesa que eu paguei para a minha matriz, este valor eu tenho que declarar para a Receita conforme um método, conforme, ele está dentro do preço de mercado, como se eu fosse empresa independente, né? Eu não posso fazer um preço por ela ser a minha matriz, não posso fazer um preço manipulado para que, de repente, eu tenha um custo ou uma despesa maior aqui no Brasil ou um lucro menor, né? Então, essa é a ideia da proteção do preço de transferência. E tem no mundo inteiro. Quem está olhando do ponto de vista da Alemanha ou da Espanha, né,
da matriz ou de uma coligada também. Eu quero que o lucro fique aqui. Eu não quero que manipule esse preço, porque eu quero tributar também a operação no meu país. Então fica essa. Então, por isso é muito importante essa essa interação com a matriz no exterior. E isso deu muito certo. Por quê? Às vezes precisa solicitar alguma coisa que um estudo que já tenha sido preparado ou pela matriz ou para alguma empresa do grupo. Então, se conversa com um time especialista de preço de transferência ou com alguém responsável financeiro. No exterior, às vezes temos que falar um pouco de alemão, um pouco de espanhol, um pouco de inglês para fazer essa conexão com a empresa no Brasil para que a gente tenha toda a informação para documentar da melhor forma possível. Então, isso foi a primeira coisa que eu queria colocar da experiência que a gente teve nesse ano, né, o ano de 24 e agora de 25, tem que estar muito bem conectado com a matriz, porque às vezes já tem informação, às vezes já a gente já consegue tirar coisas boas, só precisa adaptar para o Brasil, conforme a nossa lei aqui, que tem alguns detalhes ou outros. E trabalhamos forte nessa parte, pela experiência da Mariana de elaboração dos comparáveis. Então, a partir do momento que nós temos uma operação aqui no Brasil e eu falei, sujeito a preço de transferência, qual método vamos usar? Tem que ter uma margem de mercado nessa operação. Eu vou comparar com o quê? Né? Aí que vem o trabalho desenvolvido muito bom, assim, da parte da Mariana, de colocar esses comparáveis de uma forma segura para que eu mostre para a Receita Federal que essa despesa, esse custo, essa receita, ela está a preço de mercado. Veja que, empresas similares fizeram a mesma coisa e estamos dentro dessa margem ou dessa alíquota, desses valores, Entendi. né, para transferência. Com essa alteração, então, eu queria trazer daí a Mariana para se apresentar, falar um pouco da experiência dela também com o Brasil, porque ela atende não só o Brasil, mas a Europa inteira, né? E que ela coloque a experiência dela aí, né, que a gente fez nos projetos aí, o que foi a maior dificuldade, como que tratou, né, com os casos, isso acho que ela vai desenvolvendo o tema aí, conforme vai avançando a apresentação. Mariana, por favor, se apresente. Muito obrigada, Tiago. Obrigada pela tua apresentação. Fiquei muito contente com essa, com toda a descrição que você fez. Realmente para mim é um prazer trabalhar com você, porque você tem todo o know-how e a visão local, e eu acho Uhum, que esse mix entre a parte técnica internacional e a parte, o know-how local fazem com que o projeto saia muito bem, e também a facilidade dos idiomas, né? Que tanto você como eu uhum, somos pessoas muito internacionais, e essa integração entre a filial e a matriz, com a aplicação da nossa, digamos, conhecimento técnico e idiomas, ajuda a que a uhum, comunicação seja muito eficiente. Só para que o público me conheça um pouquinho mais, eu sou uhum, Mariana Robles, eu sou brasileira. Eu me formei no Brasil e também na Alemanha. Eu me formei em economia em Munique e me uhum, especializei em preços de transferência. Então, comecei a trabalhar na Alemanha, na Deloitte da Alemanha, em preços de transferência. Depois fui para a Espanha, na Deloitte também fazendo preços de transferência. Passei 15 anos trabalhando na Rodling Partner, fui sócia lá. E recentemente, há um ano e meio, eu troquei e estou trabalhando na Crow, que é uma das 10 empresas serviços profissionais maiores do mundo. E eu estou aqui e estamos fazendo um trabalho, digamos, em colaboração com a MSTA, uhum, porque quando
eu estava na Roda e Partner, eu conheci o Tiago e sempre falava, Tiago, eu quero trabalhar com o Brasil. Eu estou há 20 anos trabalhando com empresas europeias, aplicando as regras da OCDE. Quando que vai ter a oportunidade de trabalhar com o Brasil? Pois agora, pois a partir do ano 23 a gente começou a trabalhar junto e o objetivo de hoje é um pouco comentar o que a gente viu. De processos no Brasil e que eu posso trazer também de know-how, porque aqui na Europa a gente já tem, digamos assim, muitos anos de experiência na aplicação, tanto das regras da OCDE como das fiscalizações. Então a gente sabe o que que vai acontecer no Brasil. Agora mesmo no Brasil ainda não tem fiscalização, a regra é muito nova. Mas quando começa a ter, a gente já sabe o que que eles vão pedir, qual que vai ser o ponto crítico, aonde que vai Sim. ter as brigas. Então, a gente tenta antecipar tudo isso quando está fazendo já a documentação. Uhum. Tiago, se você quiser, pode ir adiante com a apresentação. Eu acho que é o Miguel, né, que está fazendo. Sim, passa outra vez que não está nítida. Aí, Agora, aí, perfeito. Não, outra vez não está nítida. Aí, sim, vamos falei essa seguir. slide ou a anterior? Sim, eu acho que podemos, eu acho que parte do conceito, acho que está todo mundo alinhado, então, né, se a gente tem essas operações entre partes relacionadas, chega no final do ano, nós temos que documentar. É lógico que, né, é bom saber, a gestão da empresa já tem isso em mente. Então, por exemplo, se passa a fazer importações, né? Um distribuidor no Brasil. Importo da minha matriz, revendo no Brasil. É óbvio que a administração local sabe que tem que ter uma margem no Brasil, sabe que tem que ter lucro no Brasil. Só que o mercado é dinâmico. Às vezes você tem uma baixa de, de demanda, você tem que vender com preço mais barato, você quer entrar num cliente, você tem que reduzir, vender a preço de custo, né? E chega no final, às vezes não tem a margem satisfatória com relação esse comparativo que daí nós temos que fazer e declarar. Então, lógico que é ao final do ano se verifica as operações que a empresa praticou com parte relacionada ou paraíso fiscal, né? Mas quase não é o caso, né? Nas empresas que participam aqui desse evento, né? Mas mais com matriz, com a filial, com coligadas. Ao final do ano, eu vou tirar uma foto daquela operação, uma importação de 5 milhões e revenda. Teve margem nessa operação? Muito provavelmente vai ter uma margem, porque é a lógica do negócio, você tem que ter um lucro, você tem que ter a margem. No comparativo que a gente traga, que a gente pode trazer dos métodos, em relação ao mercado, eu tenho aqui o mercado entre 5 a 10%. A empresa entra nessa, nesse range, né, nesse intervalo de 5 a 10%. Entra, sim, estamos praticando uma margem. Então, para preço de transferência, estamos documentados. E aí a gente passa a declarar, né, essas informações. Né? Isso estou falando para uma operação, mas tem várias. Falando de royalty, posso pagar um royalty aí de 20%? Né? Será que é de mercado isso? Então, é esse tipo de análise que se faz a partir de agora. Lógico que quando se fecha o exercício que se olha para isso, mas a administração das empresas sempre ela está visando o lucro, ela quer ter a margem, ela se prepara para isso, ela, né, avisa a matriz, eu tenho que ter margem no Brasil, né, eu tenho que ter resultado. Não faz sentido eu ficar no prejuízo ou margem baixa. Mas às vezes isso não é possível, daí a gente tem que ver a melhor forma de documentar e trazer. Aí eu acho que, Mariana, você traz, vamos falar do princípio, né, do que rege aí o preço de transferência dentro da norma do CDL. Você pode, por favor, Faz outra continuar. vez, aperta outra vez. Perfeito, agora, perfeito. Não, a anterior. Não sei por que ao slide não. Agora. Isso.
Ele demora um pouquinho, tem um delay. Demora um pouquinho. Volta um. Ok, perfeito. Então vamos explicar o que que é o princípio arm's length. Esse princípio arm's length a ideia é como terceiros independentes negociariam essa mesma operação que está sendo realizada entre partes controladas, né? Numa operação controlada entre partes relacionadas. Primeiro, que seriam partes relacionadas? A gente vai ver mais adiante o que a legislação brasileira estabelece, mas, por exemplo, para utilizar aqui a modo ilustrativo, teríamos duas empresas do mesmo grupo, seria A e B, né? Uhum. Esse fluxograma que está em verde, então A vende um produto a B e essas duas partes são relacionadas, então a gente chama isso uma operação controlada. Qual é o nosso objetivo quando a gente está fazendo a documentação do preço de transferência? Demonstrar que essa operação entre A e B cumpre o princípio do arm's length. O que é esse princípio? Demonstrar que essa operação se pactou como se tivessem impactado duas partes independentes com condições comparáveis. Então, a gente vai Uhum. buscar no mercado essas operações comparáveis entre duas partes independentes. Então, seria C e D, tá? Então, a gente busca qual o valor desse produto que se vendeu entre C e D. Ou Uhum. também poderia ser uma outra tipo de operação. Imaginemos que A vende esse mesmo produto que vende a B, que seria uma operação controlada, também vende a D. A D. Uhum. Entre A e D não existe uma relação de controle, de influência, são duas partes independentes. Só que é uma parte que é uma parte do grupo vendendo a uma independente. Então, nesse caso, a gente já teria o preço de mercado dessa transação. Então, quando a gente está falando de operação comparável, se a gente fala entre C e D, isso seria um comparável externo, porque seriam duas empresas totalmente independentes, nenhuma delas do nosso grupo. Se a gente está falando de uma operação entre A e D, estaríamos falando de um comparável interno. Quer dizer, dentro do nosso grupo existe a mesma operação que a gente faz entre coligadas, a gente também faz com terceiros, ok? Então, seria possível de identificar o preço de mercado aqui. Então, é Uhum. muito importante essa diferença do que era o passado e que é o presente. O presente é o arm's length, e o arm's length a gente precisa de uma evidência do mercado, qual é o intervalo de valor de mercado dessa operação. Esse Uhum. intervalo pode ser ou bem um intervalo de preço, se a gente está comparando preços de um produto ou de serviço, ou pode ser a rentabilidade, uma margem bruta ou uma margem líquida. Isso vai depender do método que a gente vai selecionar e a gente vai falar isso mais adiante. Aqui também é importante a gente falar que a gente pode analisar essa operação do ponto de vista da empresa A, que seria a empresa que estaria vendendo, ou da empresa B, que seria a que estaria comprando. O que vai determinar de que lado que a gente vai analisar essa operação? O que vai determinar vão ser que funções estão realizando cada uma das partes, que riscos estão assumindo, que ativos estão utilizando, e também que informação eu tenho disponível no mercado de comparáveis para poder comparar. Porque eu posso ter uma informação muito detalhada do preço de um produto, mas no mercado eu não encontro um produto comparável. Aqui é muito importante que, por exemplo, a gente só pode comparar o preço de um produto se esse produto for totalmente igual. Eu não posso comparar o preço de um Dell com um computador Dell com um computador Apple. Cada um vai ter uma característica diferente, Uhum. então eu não posso comparar. Mas se fosse juros ou se fosse royalties, de repente eu poderia fazer uma comparação direta. Então, tudo Uhum. vai depender do método que a gente vai utilizar e da informação que a gente vai ter dessas comparáveis para ver que método que a gente vai poder Uhum. Uhum. selecionar. Sim. Mariana, esta parte é bem importante de vocês entenderem que é possível fazer a documentação do ponto de vista de quem está exportando para o Brasil, ou seja, ou o serviço
o produto, né? Ou seja, normalmente é a matriz, né? Do ponto de vista da matriz, eu consigo fazer como parte testada, ou seja, ó, tá aqui, estou documentando do ponto de vista da matriz, estou dentro da margem de mercado. É possível e Uhum. também possível documentar do ponto de vista da empresa brasileira, como parte testada, né? Então, para que veja se a gente consegue detalhar melhor, dependendo da operação, você pode tanto informar aqui o método e a documentação do ponto de vista da matriz. Olha aqui, ó, a matriz já tem aqui, já abriu o custo. Olha que difícil abrir o custo da matriz, mas tudo bem, né? Já abriu o custo, ó, já estou dentro da margem, vamos documentar o preço de transferência, vamos informar. Não preciso mexer com a filial. Ou, olhando para a filial, qual que é a margem da filial nessa operação? Aí a parte testada seria a filial. Só para... Acho legal essa possibilidade. É, claro que sim. Muito bem. Então, uma vez que a gente já entendeu o princípio arm's length, que é identificar comparáveis no mercado, para a gente ver se o nosso valor de preço de transferência é o valor de mercado, a gente tem que ver quem que são consideradas partes relacionadas, né? Para ver quem que Uhum. está no radar dessa legislação. Então, a gente sabe que a própria legislação já nos diz que quando existe a participação de uma parte em outra de 20% ou superior, existe uma relação de controle então pode ser uma matriz com uma filial e são partes relacionadas e estaríamos dentro da obrigação de preparar a documentação de preço de transferência. Só que a lei também faz um ponto central que é a influência, né? Se uma parte tem capacidade de afetar o preço, a margem, as condições contratuais ou as decisões econômicas da outra empresa. Se ela Uhum. tem essa capacidade, então isso vai ter um reflexo na parte de preço de transferência e a gente vai ter que analisar. Então, dentro da lei, a parte de quem é considerado uma parte relacionada incluem empresas controladas, coligadas, com um controle comum, filiais e, inclusive, pessoas vinculadas. Então, aqui é muito importante, antes da gente declarar a ECF, né, que vem antes do local Uhum. file, do dossiê local, é muito importante a gente ter essa visão, fazer um mapeamento de como é a estrutura do grupo. Eu estou relacionado com essa outra empresa debaixo de que conceito, de acordo com a lei, porque é uma empresa coligada, é um controle comum, para poder fazer as declarações corretamente e ter essa visão com que empresa eu fiz que tipo de operação controlada, né? É, essa previsão aí da relação de influência, na lei antiga, a gente sempre falava que o distribuidor exclusivo, mesmo que não seja com parte relacionada, só que na lei antiga estava escrito o distribuidor exclusivo. Distribuição com exclusividade, putz, é sujeito ao preço de transferência. Na lei nova não está escrito, ele fala esse termo que você usou que é influência significativa, Exato. né? Mas Exato. você vê que é uma interpretação, né? Já imaginou, né? Ó, um distribuidor exclusivo não tem nada a ver, um brasileiro que compra produtos, né, da Alemanha ou de alguma empresa que não tem nada a ver, não é matriz, estaria sujeito a preço de transferência e a gente interpretar que ele está sujeito aí a essa influência de preço, né, por ser exclusivo, né? Isso é uma coisa para pensar, né? Exato, e tem que analisar, exatamente. Uhum. Depois, a gente tem que pensar que a legislação ela requer que a gente prepare uma documentação de preços de transferência. Essa documentação, ela não tem que ser vista como é um tema de compliance. Na verdade, a terminologia técnica que a gente usa é defense file, é o arquivo para defender o contribuinte. Por quê? Uhum. Com certeza, se começa uma fiscalização, o que a Receita Federal quer é arrecadar mais imposto, é ajustar o preço de transferência.
Então, nosso objetivo, quando a gente está fazendo a documentação de preço de transferência, é defender toda a posição que a gente teve na operação com partes relacionadas. Então, o que que vai estar dentro do local file, que é o dossiê, digamos, local, né, do contribuinte? A identificação das partes relacionadas, a identificação da transação, identificação do método utilizado. Quais são os comparáveis que eu utilizei? Que tipo de intervalo de mercado eu encontrei? Justificar essa seleção do método e do comparável e, no caso de ter um ajuste de preço de transferência, explicar esse ajuste, tá? Isso seria o local file. Depois, o master file é a documentação do grupo. Aí a gente tem que, a OCDE, eu estava na OCDE, em Paris, quando eles estavam definindo o novo conceito do master file. E eles falavam, o master file tem que dar a big picture do grupo. Tem que Uhum. estar a estrutura organizativa, que atividades faz o grupo, como que está a parte funcional, a cadeia de valor, quem tem os intangíveis, quem desenvolve eles, quem explora esses intangíveis, quem organiza a parte financeira, aonde que ela está localizada. Existem acordos prévios e rulings com alguma entidade, alguma agência tributária e aportar a demonstração contábil consolidada do grupo. Isso é a documentação do grupo, tá? Uhum. Além a documentação local e a documentação global, que seria o master file, ambas são documentações narrativas, defense file. Depois a gente também tem o ASF. A ASF não é narrativa. A ASF a gente vai botar, tipo, o resumo do que a gente fez no local file. A gente vai botar quem que eu fiz essa operação, fiz com essa parte, esse método, esse intervalo e essa foi a minha margem. Isso que a gente vai botar na ASF. Depois o Tiago vai dar bastante explicação sobre a ASF. Então, o que que vai fazer a Receita Federal? A Receita Federal, primeiro, ela recebe a SF com todas essas informações. Depois, ela vai receber o local file e o master file. Depois, ela vai fazer o quê? Cruzar Uhum. esses dados para ver se eles coincidem ou não, se eles conversam entre si ou não. Se tem alguma inconsistência, o contribuinte, vai ser um foco para uma fiscalização. Então, é muito importante pensar a documentação de preço de transferência é um defense file, é uma defesa para o contribuinte e a gente tem que preparar ela com consciência e de forma que tudo se alinhe. O que a gente Sim. aporta na SF, o que escreve no local file e o que escreve no master file. Por Uhum. isso, essa comunicação matriz-filial é muito importante. A gente não pode pegar a documentação global e traduzir e falar, não, 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 só o que está aqui escrito na documentação que fez o grupo já está bom para o Brasil. Não, a gente tem que ver se isso cumpre com as leis brasileiras, a gente tem que ver se esses valores também estão na contabilidade do Brasil, se essa rentabilidade está dentro do intervalo de mercado do Brasil. Isso é muito importante, porque senão começamos a ter inconsistências e o storytelling, né? Tipo assim, a história que a gente está contando no Brasil, de repente não vai em linha com a história que a gente conta no exterior, nem que a gente está informando para a gente ser tributária, e aí então a gente tem um caos bem grande, né? Tiago, você queria E fazer algum é comentário? só um comentáriozinho, depois a gente fala da ECF, mas a ECF aceita tudo, tudo. Você quer colocar zero, você manda zero. Você quer colocar um, dois, três, você pode declarar o que você quiser. O que respalda a informação vai ser o local file. Então, vai ser, basicamente, é a informação do local file dentro do todo mundo conhece bem, lá naqueles arquivos de SPED lá que você tem que colocar, né? Então, tem que estar respaldado no local file, que é o relatório, é um relatório PDF, um relatório em PDF, assim, descrevendo a operação, defendendo, em alguns casos a gente tem que defender, que às vezes né, para que não precisa documentar de uma certa forma, que a empresa tem umas peculiaridades, tem uma despesa maior numa coisa, tem
é uma importação que aconteceu, então a gente, em alguns casos, tem que defender para que não tenha o ajuste ou para que faça sentido aquela operação, né? E na ICF é informação, é compliance, né? Colocar aquilo que a gente concluiu no local file, né? Benchmark, né? Tudo, né? Que vai incluir no local file. Mas pode continuar, Maria, só um comentário. Não, isso seria tudo para essa slide. A seguinte slide é Uhum. quem deve apresentar essa documentação, né? Aqui a grande pergunta é: a minha empresa precisa fazer o quê agora, né? Então, a legislação brasileira ela estabeleceu a documentação de acordo com o volume de operações controladas do ano calendário anterior. Então, se o contribuinte brasileiro teve no ano 24 operações, uma totalidade de operações com partes controladas que superavam 15 milhões de reais, no ano calendário 25 ela vai ter que fazer o local file e no ano 26 ela vai ter que entregar esse local file para a Receita Federal, tá? Então, vamos lá no detalhe de como são essas faixas e que documentos a gente tem que preparar. Se o volume de operações com partes relacionadas não superou 15 milhões de reais, a gente tem uma dispensa do local file e do master file. Só que essa dispensa não quer dizer, oba-oba, não preciso fazer nada. Não. A gente precisa declarar na SF, e para declarar na SF a gente tem que dizer quem são as partes, qual o valor, qual o método, qual é o intervalo de mercado. Para ter um intervalo de mercado, a gente precisa ter os comparáveis de mercado que a gente fez no benchmarking ou com comparáveis internos. Então, a gente vai precisar preparar essa documentação, mesmo que o volume não supere 15 milhões. O que não vai fazer é entregar para a agência tributária, tá? Para a Receita Federal. Isso vai ficar na empresa como informação suporte. Também, se vier uma fiscalização, a gente vai ter que entregar isso para fiscalização, tá? Isso se a gente chegou a menos de 15 milhões. Se a gente superou 15 milhões de reais mas está inferior a 500 milhões de reais. Então, a gente teria um arquivo local simplificado, e também o master file, tá? Se a gente Uhum. superou os 500 milhões de reais, seria o arquivo local completo e o master file. Eu acho que hoje, na reunião de hoje, na palestra de hoje, estaríamos todos no arquivo local simplificado e o master file. Em Sim. geral, o master file vai ser preparado pelo próprio grupo e vai ser disponibilizado para a gente poder declarar o master file. O local file, muitas vezes, o grupo já tem um local file preparado, já a nível OCDE, e o que a gente vai fazer, o que a Thiago e eu, a gente fez muitas vezes é dizer, não vamos duplicar custos, nem tempo, nem nada, vamos pegar o que o grupo já tem e vamos adaptar isso para o contribuinte brasileiro e para com as leis brasileiras, né? Isso que a gente fez e que realmente tem muito mais sentido, porque a gente tem essa coerência do que está fazendo o grupo a nível internacional e o que está fazendo o contribuinte aqui no Brasil. Tiago, quer fazer Uhum. algum comentário? É, nesse tema aí, o que a gente passou, né, aqui de experiência de empresas que já têm o master file perfeito, mandou, tá aqui bonitinho, atualizado, né, a gente só adaptou, e empresas que não tinham também, que tivemos que fazer o master file, especialmente aqui Local file, local file. Latinoamérica, né? Hum. Então, por isso que é bom essa conversa. Tem que ter, primeira coisa, conversa com as partes, com a matriz principalmente, para ver o que tem, né, para que a gente possa preparar. Isso é uma coisa. Outra coisa, também muitas empresas não chegam no 15, não chegam no 15, e a gente fez o benchmark. Então, a Mariana preparou um benchmark bem para a operação específica de cada um, por exemplo, de distribuidor,
né? Ó, qual que foi a tua margem? Importei da matriz, vendi. Ah, se você ficar entre 5 e 15%, tá documentado, tipo, dentro não precisa fazer ajuste, né? Tá tranquilo. Então, e a gente utilizou o benchmarking para declarar na SF, porque precisa dessa informação, do comparável, né? Ou, ou põe a informação correta, ou pode pôr qualquer coisa, né? Mas assim, né? Não está alinhado com o compliance do preço de transferência, né? Então, normalmente faz-se o, o benchmark e a gente declara na SF com a informação do benchmark, as informações da empresa. Isso que estamos fazendo, até 15 milhões. Outra coisa, um ponto também para todo mundo pensar. Esse volume, que também surgiu uma dúvida, né, dentro da coisa. Esse volume, se caso de empréstimo, né? Uhum. É Tem um muito empréstimo bem. lá de 30 milhões, 15 milhões. O que eu tenho que levar em consideração? O valor do empréstimo ou o valor dos juros? Né? Isso também é importante, né? Na nossa interpretação, é o valor dos juros. Por quê? É o valor que altera o resultado da empresa, ou seja, coisas que eu vou mexer no lucro, né? Simples fato de eu emprestar é uma variação de conta patrimonial e isso não estaria dentro desse volume, né? Também a gente teve que tomar decisões, auxiliar a empresa a tomar decisões também para esse tema, né, que eu queria trazer. Era isso, Mariana, mais ou menos da minha parte. Mariana, Sim, eu vou aproveitar perfeito. essa interrupção para tirar Sim, uma curiosidade. Os sim. valores no exterior são parecidos com esses para definir as obrigações acessórias? Isso é uma muito boa pergunta. Eu me surpreendi quando eu vi esses valores, porque, por exemplo, aqui na Espanha, a partir de 250 mil euros, a gente já precisa documentar. E Hum, 15 milhões são 3 milhões de euros, mais ou menos, né? uhum, uhum, Então, é um valor bem alto no Brasil, realmente. uhum. Ah, mas não quer dizer que eu não tenha que documentar, como o Thiago falou, né? Não. Porque Não, eu não. posso ser fiscalizado em qualquer valor, né? Sim, Eu só não sim, preciso entregar exato. previamente, né? Exato, mas, Exatamente. por exemplo, na Espanha, com 250 mil de valor de operação relacionada, eu já tenho que fazer um local file. Não só o benchmarking, também o local Sim, file, sim. né? E no Brasil, é até mais ou menos, né? Com o câmbio, dependendo de quando que tá, mais ou menos com 3 milhões de euros, eu não teria que fazer o local file, teria que ter informação suporte, teria que ter o benchmarking e tudo mais, mas não teria que elaborar o local file. Perfeito. Boa. Obrigada. Alguma dúvida a mais? Que aqui tá. Chat ou alguma coisa? Não? Ok. Então podemos seguir. Então, brevemente, eu queria comentar dos métodos de preço de transferência. Com a nova legislação, o Brasil se alinhou aos métodos da OCDE, que são 5 métodos, que temos o preço independente comparável, também chamado PIC, o margem de revenda menos lucro, o custo mais lucro, margem líquida da transação e divisão do lucro. Então, vamos ver o que quer dizer preço independente comparável. Esse é um método que a gente vai utilizar quando a gente vai comparar preço. Vai ser o único de todos os métodos que a gente vai para comparar preço. E para comparar preço, o produto e o serviço tem que ser muito parecido, ou essa pequena diferença a gente pode fazer um ajuste para que ela seja o maior similar possível. Então, quando que a gente vai utilizar esse método? Quando a gente for comparar preço de commodity, preço de juros, numa operação financeira, royalty, tá? O royalty de uma licença de um intangível. Esses são geralmente as operações onde a gente vai aplicar o preço independente comparável. O PRL, que é a margem de revenda menos lucro, a gente vai utilizar geralmente esse método quando a gente estiver analisando a margem bruta do distribuidor. Imaginemos, um distribuidor no Brasil compra o produto da matriz e revende no Brasil. A gente vai analisar qual a margem bruto
que esse distribuidor tem em relação às suas vendas, tá? O que que acontece? Quando a gente tem comparáveis internos, a gente pode utilizar esse método sem problema. Se a gente não tem comparável interno e a gente tem que buscar comparável externo, a gente vai para bases de dados e vai buscar distribuidores independentes. O que que acontece? Muitas vezes essas bases de dados não dispõem da margem bruta. Então a gente não pode aplicar esse método, não porque a gente não quer, senão porque não tem informação de comparável no mercado para a gente aplicar ele, tá? Algo similar vai passar se a gente aplicar esse seguinte método, que é o custo mais lucro. O método custo mais lucro geralmente é recomendado quando a gente está numa operação de prestação de serviço ou de fabricação. Só que a gente também vai utilizar como base a margem bruta. Só que nesse caso é margem bruta em relação aos custos, em vez de ser em relação à venda. O que que vai acontecer? Se eu tenho comparáveis internos, por exemplo, um fabricante que vende a controlada, uma empresa relacionada, e também vende a uma empresa independente. Então, temos essa comparável interno. Se eu tenho um comparável interno, eu posso ver que rentabilidade sobre minha margem bruta eu apliquei. Se a gente não tem essa operação, a gente tem que ir numa base de dados, buscar empresas fabricantes, ver que rentabilidade ela tem e a nível de margem bruta, muitas vezes a gente não tem essa informação na base de dados. Então, o que que vai acontecer? A gente não vai poder utilizar esse método, a gente vai ter que ir no seguinte método, que é a margem líquida da transação, MLT, muito comumente falado com as siglas em inglês, TNMM, ok? Que faz o TNMM? A nossa base vai ser uma margem líquida. A gente vai dividir o EBIT ou por vendas ou por custos totais. E aí a base de dados sim que nos dá a informação homogênea, tanto das comparáveis, como a gente também consegue ver isso na nossa operação entre partes relacionadas. Então vai ser um método que a gente vai ver muito nos local files, o TNMM, ok? Depois, por último, tem a divisão do lucro, que é um método que geralmente se utiliza quando se está criando intangíveis e tudo mais. É um método muito complexo e eu deixo para uma outra ocasião para explicar esse método. Aqui, o importante é que tanto a lei brasileira como a OCDE dizem a gente tem que aplicar um método mais apropriado para essa operação. E qual que vai ser o mais apropriado? Aquele que a gente encontre comparáveis, fiáveis para a gente comparar com a nossa operação, ok? Então, Uhum. aqui não é, eu vou aplicar esse método porque eu gostei dele. Não, é porque ele é o mais confiável para a gente analisar a intervalo de mercado. O, esse, então, a nossa experiência aqui, né, com isso é juros, usamos o PIC, né? Por quê? Porque eu vou também, em base de dados, buscar contratos, né, similares e vou comparar, né? Então, PIC, né? É bem fácil de ver isso, né? Acho que royalties também, né? Pego Royalties também também. Royalties também. contratos e comparo. PIC, né? PIC só estou comparando valores, preço. O PRL, que era o nosso querido da, da legislação anterior, que é a margem bruta, né? Todo mundo gosta porque margem bruta é grande, normalmente, né? Margem bruta, né? Chegar até a líquida, assim, tem bastante coisa para acontecer. Tá muito difícil de aplicar, tá muito difícil, por conta da base de dados. A gente usa lá, a Mariana usa o TP Catalyst ou outras bases de Royalty dados que range, eu não exato. tenho, ele não Bloomberg. abre essa informação, talvez também para confidencial, né, do mercado, então a margem bruta, não sei por quê. Está sendo muito difícil de usar. Não, e às vezes o cliente até fala, né, tô com a margem líquida um pouco ruim, será que a gente não tenta ver se consegue informação da margem bruta? E está difícil de aplicar. Quase, vamos dizer assim, não fizemos, não aplicamos esse ano. O Cost Plus ali, né, mais comum
nos reembolsos de despesa ali entre matriz e filial, né? A gente está usando, né, com Safe Harbor lá, depois a Mariana vai explicar um pouco melhor. Mas o Cost Plus é esse reembolso lá para a matriz, lá, ó, tô te cobrando aqui sistema, tô te cobrando o RH, essas coisas, ó, então tá, então me prova aí que não tem margem. Ah, não tem, é um Cost Plus de 5%, ou não tem nada de margem. Aí a gente fala, ó, esse pagamento que eu fiz, eu fiz o Cost Plus, o MCL, tá bom? Tá bom, então o Cost Plus. E o novo método, que eu nunca, né, esse é novo, na lei anterior não tinha, esse da margem líquida da transação, está sendo mais comum, está sendo mais comum. Então, sempre a gente traz o resultado da empresa ali até o EBIT, né, até o EBIT para ver qual foi a margem ali, divide esse EBIT ou venda líquida ou custo, dependendo para que lado que está a operação, e aí chega num percentual, ou seja, essa divisão do resultado da empresa pelas vendas, deu 5%. Será que daí eu vou olhar os comparáveis que publicaram essa mesma informação, né, pelo benchmark que ela preparou. E essa que é a comparação. Então está sendo o mais comum que a gente está utilizando, tanto para distribuidor, para fabricante, né? A gente está usando mais esse método, né, Marina, para aqui, para as empresas aqui, para as Sim, subsidiárias. E o sim. divisão de lucro ali teve uma situação, mas é muito específico. É projetos meio que tem divisão de intangível, tá? Uma coisa que não está sendo também, a gente não está utilizando. Teve um cliente que utilizou e a gente já trouxe também da margem líquida, né? Mas tá bom, era mais essa consideração que eu queria fazer. Perfeito, muito obrigada. Então, na seguinte slide, eu queria comentar sobre o cronograma de entrega. Então, nesse ano calendário 2026, quais são as duas deadlines importantes que a gente tem? Uma é a 31 de julho de 2026, que é o dia limite para entregar a SF. E depois a gente tem o 31 de outubro de 2026 para entregar o Local File e Master File. Aqui uma coisa muito importante. Não podemos deixar para pensar em fazer o benchmarking, em olhar os métodos lá em outubro. A gente desde que terminou o ano fiscal anterior, né? Dezembro do ano passado até junho desse ano, a gente tem que estar identificando quais são as operações, identificando quem são as partes relacionadas, vendo que tipo de método a gente vai aplicar, que comparáveis a gente tem. A gente tem que recopilar toda essa informação até final de junho, porque em julho a nossa ideia é só reportar essa informação lá no local file. A gente não pode deixar para a gente ver isso em julho, por quê? Muitas das informações que a gente precisa coordenar ela com a nossa matriz. E aí tem que pensar que também não todas as matrizes têm um ano fiscal igual ao ano calendário. Às vezes elas têm termina em março, em abril, e tem outro processo, né? Então a gente tem que recopilar essa informação e validar com eles para poder, a final de julho, entregar toda essa informação e que essa informação já seja aqui a gente também vai descrever no local file e master file. Então, é muito importante não deixar o benchmarking análises e a recopilação da informação nem para julho, nem para outubro, senão que a gente já tem que estar fazendo isso agora e já está finalizando em junho todo esse processo prévio para poder declarar tudo na SF a final de julho. E é muito importante também que as empresas que estão dispensadas de fazer o local file e o master file também tem que declarar SF. Então, também tem que fazer esse trabalho prévio de identificar as operações, os métodos, etc. Tá? Aqui, só quero recordar que o ano passado a deadline era
31 de dezembro e esse ano a deadline é 31 de outubro. E assim vai ser para o resto da vida, se não muda a legislação, né? Isso é o que se espera. Então, é muito importante a gente estar em dia e fazer a nossa compliance, entregar tudo no prazo correto. Sim. Ok? Então, agora eu passo a palavra para o Tiago, que vai comentar Sim. sobre a SF. É, acho que eu já falei um pouco, né, sobre a ECF. Basicamente, não sei se vocês estão acostumados com, o arquivo SPED é um arquivo, né, você tem um software, né, que vai trazendo a informação da empresa de apuração do imposto de renda, vai trazer o balanço, o balancete, né, da empresa, e se eu clicar lá, logo no começo ali, que eu tenho operação com parte relacionada, né, que eu tenho exportação vinculadas, tem essas opções, vão abrir aqui alguns blocos dentro do arquivo da ECF. E esses blocos que nós vamos ter que alimentar com as informações, né? Então, primeiro bloco lá, preciso descrever as empresas que eu estou relacionando, que eu tenho transação, né? Então, preciso do nome lá das empresas, né? E o número lá do fiscal das empresas no exterior, né? O segundo traz um geral das operações, de totalizando, né? Quanto que eu exportei, quanto que eu prestei de serviço, quanto que eu paguei de juros, né? E depois vai detalhando um pouco melhor para cada operação. Então, eu tenho que colocar nesse F para cada operação o valor da margem que eu tenho, se for o método ali de margem líquida, né? E o valor do comparável. Então, eu vou colocar, eu tenho uma margem de tanto e meu comparável foi tanto, né? Esse para caso margem líquida. Caso, não, é pique. Vou clicar lá, pique. Não, então o meu comparável foi tanto, ele está dentro de X valor contra X valor. Então, vou especificando dentro do arquivo, né, conforme as transações que foram realizadas, né? E a princípio, assim, não tem muito segredo. É trazer essa informação que a gente já preparou previamente, né? Está dentro do benchmark, dentro do local file, para dentro da declaração. Daí é importante, daí vai conferir para ver se está coisa de arquivo de Receita Federal, né? Ver se está batendo, já aparece um monte de erro, tá? Então tem que estar dentro dessa conferência de validação, né? Mas é uma foto do que foi preparado no local file. E depois abre-se ali o prazo, vai ter que abrir um arquivo, vai ter que abrir um processo eletrônico bem simples também, né? Na Receita, né? Quem já trabalha já vê que é bem. E você manda o local file depois. Esse aqui é um exemplo da ICF, né? O bloco que se abre quando clica lá que tem transação com parte relacionada. Então, por exemplo, lá, total da exportação de bens, total da exportação de serviço, né? Demais exportações, né? Importação com a parte relacionada. Então, você tem primeiro um geral e depois vem especificando nos outros blocos da ICF, no registro X, né? Acho que pode avançar ali um pouco. Ó, por exemplo, informação das empresas, né? Tudo bem coisa de declaração da Receita Federal, bem cruzado, né? Olha só, especificando um pouco melhor, ó, daí, o que é isso? Qual a operação? Qual o método, né? Se clica ali, qual o método que foi utilizado? Tem medida de simplificação ali, que é o caso ali que depois a Mariana vai falar, né? Que quando são serviços ali de baixo valor agregado, né? Então, sim, daí você usa o Cost Plus, né? E assim vai. Então, o preenchimento tem que estar bem alinhado com a documentação, né, que foi preparado, né? Isso que é importante, né? O compliance da, da documentação. Olha o que eu falei da parte, ó, país, da parte testada. Qual que foi a parte testada? Isso é bem importante, né? Estou testando a parte no Brasil. Quando
quando eu estou pagando, fazendo cost plus, é o MCL aí, né? O cost plus, que eu pago o management fee lá para a matriz, a parte testada não é o Brasil. A parte testada é a matriz. Então, esse tipo de coisa que tem que colocar ali de forma, dependendo de qual, né, de como que foi documentada a operação, tem que refletir na ICF, né? Mas acho que todo mundo já está meio acostumado com isso aí, só para É, mostrar como que é. Tiago, eu queria talvez só ressaltar Uhum. que a SF, esse detalhe que tem na SF do Brasil, vai muito além do que se pede aqui na Europa. Ah, é? Muito além, muito além. Uhum. Então, aqui na Europa, você pede quem são as partes, o método Uhum. e o valor e tipo de operação. Mas não pede quem foi a parte testada, não pede qual é o intervalo do benchmarking, não pede qual é a rentabilidade que teve, não pede nada disso. Aí no Uhum. Brasil, eu sempre digo, quem ri por último, ri melhor. Aí é o Brasil, porque está pedindo tudo que o resto dos países Uhum. que já estão aplicando essa regra há mais tempo não pediram, né? Uhum. Então, foi o último a aplicar, mas está com todo o carregamento. Então, a gente tem que Pois é. estar bem preparado. Tem boatos aí, né, que falam que vai ter uma base de dados brasileira, né? Que talvez é uma preparação para isso, né? Pode ser, mas tem que ver que é muito é o jeito do Brasil, né? Muito cruzamento eletrônico lá, né? Eu fiquei um pouco surpreso do tamanho do relatório em PDF lá do Local File, por exemplo. Como que a Receita vai ler isso, né? Mas, na verdade, é muito importante o que reflete o relatório na SF, porque um cruzamento que deu errado, abre-se a fiscalização, aí que eles podem ler, né, o que sustentou essa informação. Mas é isso. Da parte da SF, acho que é isso. Muito bem. Eu acho que Então, tem um ponto aqui, Mariana, só para sim, talvez você já tenha ouvido falar, mas as notícias são de que os nossos sistemas da Receita Federal são os mais evoluídos do mundo, né? Se não o mais, um dos mais. E a Receita tem trabalhado muito em cruzamento, muito assim. Então, por exemplo, uhum, esse ano, e eu tenho falado isso nos outros eventos, e a gente viu na prática, as declarações de imposto de renda da pessoa física vieram praticamente 100% preenchida, com todas as informações bancárias, prestadores de serviços, informações de empresa, e não tinha erro. Informações uhum, imobiliárias, tudo, tá? uhum, Então, a Receita está muito aparelhada para esses cruzamentos. E é é, por isso que eles pedem mais informações, porque isso evita fiscalizações e eles conseguem exatamente no foco onde tem problema. Então, para quem preencher certinho, vai passar, né? Especialmente colocando os métodos. Agora, quem preencher de forma a não dar ajuste, vamos dizer assim, algum ajuste manual, a Receita vai pegar isso muito facilmente. é. Muito Rafael, bem. você tocou num ponto super importante, porque, por exemplo, isso de você ter que subir, né, e entregar o local file para a Receita Federal, nem na Europa nem nos Estados Unidos existe. Na maioria dos países. Em alguns países existem, mas a maioria, da nível OCDE, nenhum país pede para entregar o local file. E o Brasil não só pediu para entregar o local file, senão que pediu para dividir o local file por tipo de operação. Então, o que eu suspeito é que o Brasil vai recopilar, através de inteligência artificial, a informação de cada tipo de operação e cada setor e vai fazer, tipo, uma estatística de o que seria, uma rentabilidade de mercado em determinados setores. Então, se você está fora dessa estatística que eles fazem, eles vão começar uma fiscalização. Isso é uma É exatamente especulação isso. minha, não li Não, nenhum mas lugar, e tal, é mas o que é o está que eu acho que acontecendo. vai acontecer. Hum, É o que está acontecendo com outras operações, né? hum, Então, a gente está num nível aqui hoje que qualquer alteração de padrão nas declarações mensais das empresas, o fiscal hum. já liga, Olha, né? E é IA que está fazendo isso, o sistema. Então, está muito evoluído e a tendência é que vai exatamente nesse caminho que você comentou. Eles vão ter parâmetros percentuais, vão dizer, ó, aqui está exato. fora da curva e aqui não está.
Exatamente. Aqui na Espanha já existem parâmetros que a agência tributária tem para que saem, digamos, red flags, porque esse parâmetro sai como está fora do normal. E então já começa uma inspeção no contribuinte espanhol. Isso já também está aqui bem parametrizado, sabe? Então eu acho que o Brasil está indo nessa linha. Muito bem. Então, que temos que transformar para, né, digamos assim, para fazer com que a metodologia de trabalho da empresa siga o que estabelece na normativa. O que que a gente tem que fazer, né? Que passos a gente tem que dar para implementar essa normativa no dia a dia de trabalho da empresa? Então, eu diria que, número um, o que a gente tem que fazer é identificar as operações. Isso a gente pode identificar ao largo do ano e no final do ano ver qual é o valor global dessas operações. Depois, o passo 2 é a análise de comparabilidade, ver, tá bom, quais são as funções, os riscos, os ativos dessa operação, como que eu vou buscar comparáveis, esse vai ser interno ou vai ser externo, eu vou ter que fazer um benchmarking. Ponto 3, eu vou selecionar o método mais apropriado. Ponto 4, eu fiquei, o contribuinte nessa operação vinculada está dentro ou está fora do intervalo de valor? Se está fora, tem que fazer um ajuste de preço de transferência. E depois, o ponto 5 seria documentar e reportar tanto a ECF como a Receita Federal. Então, esses são os passos de implementação da legislação na metodologia, de trabalho da empresa. E isso tem que estar claro e isso tem que ter uma conversa muito boa, uma sintonia entre a filial e a matriz, para que sempre exista uma coincidência, né, desses dados. Eu não posso dizer aqui no Brasil que a gente aplica um método, lá no exterior a gente aplica outro, cada um diz uma coisa e a gente perde a consistência na política de preço de transferência do grupo, né? Então, aqui é muito importante ter essa integração matriz-filial alinhada com o conhecimento técnico internacional e local para ter uma documentação segura e otimizada e não estar preocupada com isso, né? E o seguinte passo da apresentação que a gente queria trazer para as empresas brasileiras era um pouco fazer um resumo de casos práticos que a gente teve no Brasil no ano calendário 24, que a gente documentou e que vai entregar agora, e porque de repente eles também tiveram um desses casos ou tiveram uma dessas operações e querem saber como se soluciona, quais são os pontos mais críticos. Então, a gente vai trazer aqui diferentes casos práticos e a gente vai começar com o fabricante. Um fabricante brasileiro que compra insumos da matriz no exterior e transforma esses insumos em um produto final que vende para os seus clientes independentes. Então, aqui, a primeira pergunta não é que método que eu vou botar. Não. A primeira pergunta é o que que faz o fabricante brasileiro? É um fabricante de rotina, ele tem intangíveis, ele desenvolveu esse produto e só compra esse insumo. Que funções ele tem, que riscos ele está assumindo e que ativos ele utiliza. Então, a gente tem que ver que perfil tem esse fabricante. Depois a gente fala, bom, esse insumo que ele está comprando do exterior é um insumo um tipo commodity. A matriz no exterior também vende esse insumo para terceiros. A gente poderia aí aplicar um comparável interno com um PIC. Se isso não for o caso, a gente pode falar, não, o fabricante brasileiro é um fabricante rotinário, então a gente vai analisar a operação da sua perspectiva, então a gente poderia aplicar aqui o MLT, por exemplo, ver, ok, uma vez que ele comprou esse insumo e transformou esse insumo num produto e vendeu, que rentabilidade ele teve, né? Essa rentabilidade, geralmente, se ele está vendendo a um terceiro, a gente vai dividir essa rentabilidade pela venda, né? Se a gente analisar, por exemplo, a matriz do exterior, a gente também podia aplicar
o método do custo mais lucro, se a gente não tivesse o PIC, se tivesse o comparável interno. Se não tiver o comparável interno, já é mais difícil, como a gente comentou, de utilizar bases de dados. Então, vemos aqui que um caso prático de um fabricante brasileiro, a gente poderia ter três formas diferentes ou três métodos diferentes de analisar essa operação. Tudo vai depender das funções que realizem cada uma das partes e da informação disponível que a gente vai ter dos comparáveis, ou bem internos ou bem externos, para poder decidir como vamos solucionar, como vamos identificar o preço, o intervalo de mercado dessa operação. O seguinte caso prático que a gente vai ver vai ser de um distribuidor brasileiro, tá? Esse caso muito corrente no Brasil, que uma empresa multinacional coloque no Brasil um distribuidor para distribuir os produtos que fabrica a Casa Matriz ou outras empresas do grupo. Então, a empresa brasileira vai comprar esse produto de uma empresa relacionada para vender a independentes. Aqui, dois métodos entrariam geralmente na nossa cabeça, como não são commodities, né? Que dificilmente a gente vai poder aplicar um PIC para um produto que é um produto final desenvolvido, né? Com intangíveis, com tudo. Então, a gente vai geralmente aplicar o PRL, que é um método onde a gente vai ver qual é a margem bruta de revenda do distribuidor, sempre quando a gente tenha informação, né, de comparável interno, comparável externo, às vezes a gente tem, mas às vezes é mais difícil. E se não, a gente iria já no método margem líquida da transação, que a gente utilizaria como o RAT, né, o Profit Level Indicator, o EBIT divididos pela venda líquida, ok? Então, aqui a gente pode buscar o bem comparável interno ou externo e ver que tipo de método utilizar. Aqui, antes de passar para outro exemplo, eu queria comentar que mesmo que um distribuidor seja um distribuidor de um produto, de acordo com as funções que ele realize e os riscos que ele assume, ele vai ter uma rentabilidade, ou se vai esperar dele uma rentabilidade maior ou menor. Por exemplo, um distribuidor de risco total vai ser aquele distribuidor que ele vai comprar todos esses produtos, vai armazenar esse produto no estoque dele, vai fazer uma campanha de marketing, vai assumir todos os riscos tanto de inventário, como de crédito, como de marketing. A gente vai esperar que esse distribuidor tenha uma rentabilidade mais alta que um distribuidor rotinário, que não vai fazer campanhas de marketing, só vai comprar quando ele já tem o pedido do cliente, praticamente não vai ter nada de inventário. Esse distribuidor de risco rotinário vai ter uma rentabilidade mais reduzida do que o outro distribuidor. Por isso é importante muito identificar qual é o perfil de função que vai ter o distribuidor, independente de que método que a gente vai aplicar aqui, tá? Então é muito importante entender bem o perfil funcional da empresa que a gente está analisando. Uhum. Agora vamos para. Quer comentar alguma coisa, Thiago? Eu acho que não, vou deixar para falar no final, Tá bom. deixar essa parte. Perfeito. Vamos para o exemplo do serviço intragrupo de baixo valor agregado. Aqui, a legislação brasileira estabelece um safe harbor, aonde os serviços de baixo valor agregado, a gente pode aplicar o método do custo mais lucro com uma rentabilidade, um profit de 5%, tá? Quais são os serviços de baixo valor agregado? Os serviços de recursos humanos, de contabilidade, de auditoria, jurídico e informática, mas assim de suporte, né? Não de desenvolvimento de software. Aqui é o helpdesk da informática e tudo mais, tá? Então, nesse caso dos serviços intragrupo, a gente já não precisa fazer um benchmarking, porque a gente sabe que a gente pode utilizar essa rentabilidade de 5%. A lei estabelece, ok, se o prestador é brasileiro, ele tem que aplicar no mínimo 5%.
Se quem está pagando por esse serviço é a empresa brasileira, vai ser aceitado esse safe harbor, né? Se for no máximo 5%, tá? Então, isso é uma coisa importante. Depois, outra coisa importante é que, para que esse serviço seja deduzível, a gente tem que fazer um benefit test. O que é esse benefit test? A gente tem que demonstrar, primeiro, que esse serviço foi efetivamente prestado. No caso de uma fiscalização, tem que mostrar relatório, apresentações, reuniões, que realmente isso foi um serviço prestado. E o fato de ter um contrato e uma invoice, uma fatura, não demonstra a efetividade do serviço, ok? Então, primeiro, que esse serviço foi prestado. Depois, que esse serviço mantém ou melhora a posição comercial ou econômica do receptor, tá? Que a base de custo desse serviço não tenha nem serviço do acionista, do próprio controle do acionista, nem tenha custos duplicados. E que o rateio dos custos da prestação desse serviço seja com um critério de alocação racional. O que quer dizer isso? Muitas vezes a gente vai ter um departamento que vai ser o departamento de IT central. Ele vai prestar serviço de IT para todas as empresas do grupo. Então, esse custo vai ser dividido de acordo com um critério de rateio para cada um do receptor. E esse critério de rateio vai ser, pois, número de usuários, número de licença. Então, a Receita Federal vai também revisar se esse critério que foi utilizado é o correto e logo, se a gente aplicou o markup correto do serviço de baixo valor agregado, essa parte estaria correta. Mas para que seja dedutível, tem que passar o ponto um, 2 e 3 que a gente falou aqui nessa slide. E, por exemplo, se a gente não está falando de serviço de baixo valor agregado, se a gente está falando de serviço de engenharia, serviço de desenvolvimento de software, então a gente teria que ou buscar comparáveis internos ou buscar comparáveis externos, por exemplo, fazer esse benchmarking e buscar empresas que prestem serviço de engenharia para ver que tipo de rentabilidade elas têm e comparar com a rentabilidade da operação entre partes relacionadas. Seguimos com outro exemplo, que é o exemplo do royalty. O royalty aqui é bem importante falar. O royalty é a cessão, né? Eu te dou o direito de utilizar um intangível. Esse intangível pode ser a marca, pode ser uma patente, pode ser um know-how, uma tecnologia. Então, primeiro de tudo eu realmente estou utilizando esse intangível no meu dia a dia, na minha atividade, porque senão eu estou pagando por uma operação que não estou recebendo. Esse é o número um. Além de utilizar, ele está me beneficiando, porque imaginemos, eu tenho um distribuidor, esse distribuidor, ele paga pelo uso da marca, mas ele só tem prejuízo no final, depois de pagar o royalty. Porque o independente não estaria disposto a pagar esse royalty. Então, aí também vai ser questionado, né, essa operação relacionada. Então, digamos que a gente comprovou que essa operação realmente é correta, o contribuinte brasileiro ele está recebendo esse intangível, a gente tem que ver se isso está a valor de mercado. Então, geralmente a gente vai aplicar um método PIC, vai buscar numa base de dados contratos de licenças comparáveis do mesmo setor, se é B2B ou B2C, mesmo tipo de exclusividade, mesmo tipo de remuneração, porque muitas vezes é um royalty sobre a venda ou um royalty sobre o benefício, então a gente tem que utilizar o mesmo critério e fazer um intervalo de mercado. Então, nesse caso, a gente tem um intervalo entre 1,7% a 5% e a nossa empresa Intercompany está cobrando 2,5%. Nesse caso, a gente comprovou que está valor de mercado, ok? Se seguimos tem um seguinte exemplo, que dos juros intragrupo. Esse eu deixo para o Tiago comentar. Dos juros. Os juros é uma. O que eu queria pontuar aqui do juros é a questão da regra de subcapitalização, né? Porque ficou a regra de subcapitalização, né? Entrou a lei, entrou o TP, mas deixaram a regrinha ali do subcap, que é
que você não pode se endividar contra a tua parte relacionada, contra a tua matriz, duas vezes do teu PL, do teu patrimônio líquido, né? Se você já, por exemplo, teu patrimônio líquido lá, 1 milhão, e você entrou em 2 milhões de empréstimo, teu juro já não é dedutível. Não precisa nem fazer TP, né? Então a ideia do TP para ver se esse juro está razoável, para que seja dedutível, né? Para que seja despesa ali para a empresa, né? Que não pague imposto de renda ali, né? Sobre essa despesa, né? Vai baixar a base do imposto de renda. Agora, se tiver fora já dentro da regra do subcap, do thin capitalization, já é indedutível. Você já sai. Agora não, estou dentro do thin cap. Opa, então vamos ver ali se está dentro do mercado. Pela nossa experiência, e todo mundo pergunta, eu acho que até tem no chat aí, Tiago, já sei juros, já sei, Selic, como que é? 14 lá, 14,5 e não precisa, já estou dentro, nem precisa fazer nada. E muitas vezes não é essa a realidade, né, Mariana? Que é um outro estudo que se faz. Você tem que ver, se eu não me engano, o investimento, né, no país que você emprestou, sem risco. É isso, né? Seria a base. Você tem que, dependendo se a empresa que emprestou, ela está assumindo esse risco do empréstimo, então a Uhum, gente utilizaria qual seria a rentabilidade de uma operação sem risco, por exemplo, de um investimento no título de um país, do país do próprio empresa que está emprestando dinheiro, uhum. mais um risco do Esse risco país. país, né, que você Uhum, calcularia, uhum. e geralmente esse cálculo te dá um tipo de interesse mais baixo do que o tipo de interesse que geralmente a gente encontra no Brasil, né? Sim, Então a gente tem que né, ter os um juros. pouco de Uhum. cuidado porque isso não está totalmente alinhado com a OCDE. Sim, então esse é um pouco é interessante verificar para nós, do ponto de vista de Brasil, normalmente os juros vão estar abaixo de mercado quando se faz com a matriz, né? Então, né, a gente pensa já que está tranquilo. Agora, é importante também analisar o contrário, porque do ponto de vista da Alemanha, opa, eu tinha que ter um juros maior, né? Às vezes pode ser o contrário, é o tipo da análise, ter um impacto no preço de transferência deles, né? Porque a Alemanha quer que você cobre o preço certo de juros, né? E para o Brasil, se for menor, tá bom. Se for muito alto, né, que seria o risco nosso aqui, ó. Tô cobrando juros de 30%. Opa, será que é de mercado? Tô cobrando um juro de Selic ali, 15%. Soa muito de mercado para nós aqui, né? Agora, do ponto de vista, daí ao contrário, né, da matriz, pode ser que isso gere um risco lá. Esse tipo de discussão que também a gente teve Exato. esse ano. Vamos acelerar um pouco, né, Mantovani? Sim. É, Chegamos na. vamos nos principais erros identificados Isso é na importante. prática, né? Uhum, Aqui, os principais erros que a gente identificou, porque, bom, revisando outras documentações que fizeram as empresas, a gente identificou que muitos estão fazendo benchmarking análises e estão incluindo como comparáveis empresas que não são independentes, que uhum, são outros grupos multinacionais, não estão justificando que anos se utiliza para dos comparáveis, se é um ano, se são 3 anos. Então, isso é uma coisa uhum, importante de revisar, porque se a gente uhum. está utilizando comparáveis que, de acordo com a lei brasileira, não são independentes, não serve para nada esse intervalo Isso. de mercado, tá? Depois, em relação com a documentação, aqui o que a gente viu é que muitas vezes a documentação é diferente da ECF ou na hora de fazer a documentação não se está fazendo uma segmentação da informação financeira e comparando com o benchmarking correspondente. Pega toda a rentabilidade da empresa, mesmo que a empresa tenha várias linhas de negócio diferentes, diz, não, compara tudo com esse benchmarking. Isso pode ser uma coisa questionada. E outro ponto é o do country risk.
porque a legislação brasileira estabelece que se você utiliza comparáveis internacionais para comparar com a operação no Brasil, você tem que aplicar o country risk. E muitos não estão nem aplicando, ou quando aplica, não diz que fonte utilizou, que country risk utilizou, como que Uhum. fez o cálculo, e isso pode ser, digamos Também assim, questionar. um risco bastante, porque a gente tem que justificar. Eu já vou passar a seguinte slide, porque a gente já comentou o country risk, porque era só para falar um pouquinho mais de detalhe do country risk. Eu passo essa, né? Vamos já Não, finalizar. O que que eu falo? pode. Essa parte de multa que a gente sempre coloca, e tem a previsão de multas, né, sobre o faturamento, se não entrega, né, se você não entrega, então tem que entregar, né, mas assim, informação na SCF e depois protocolar ali o local file. Volta um pouquinho, Miguel, a do country risk que é importante que eu queria Tá. falar. É, Como se utiliza de bases lá de empresas? Muitas vezes a gente compara com empresas na Espanha, na França, na Itália, né? A lei prevê que é possível utilizar esses comparáveis desde que se ajuste com o country risk. Então, temos que fazer esse cálculo para ajustar ali para as comparáveis, né? Para você ter uma comparável correta ali, né? Para fazer. E você quer falar mais alguma coisa, Maria? Que eu queria sim, falar do ajuste. aqui é que se a gente não aplicou o country risk, e, por exemplo, nesse exemplo que a gente tem, que o mínimo é um 2,7, imagina que a empresa tem de rentabilidade 3. E se tivesse aplicado o country risk, 3 estaria fora do intervalo de valor. Sim. Então, já teria que ter aplicado um ajuste de preço de transferência. Então, o não aplicar corretamente, não fazer o cálculo do country risk, é um risco bem importante para a documentação do Brasil. Então, é muito importante revisar, é um tema técnico bem Sim. avançado e novo para o Brasil e tem que estar com atenção, Uhum. porque isso vai ser revisado pela Receita Federal. E por fim, eu queria, né, concluir a parte do ajuste. O que que leva, né? Tá, falamos tudo isso, tá, mas daí, o que que vai acontecer? Né, se eu não tiver ali no meu comparável, eu não alcancei lá 5% de margem, não alcancei, ou eu estou eu estou pagando muito juros, o que que vai acontecer? Hoje, também a nova lei mudou essa parte do ajuste, que é possível você ajustar o resultado no balancete da empresa. Antes, na outra lei, a gente ia lá e ajustava direto na apuração do imposto de renda. Ó, você pagou, você não atingiu a margem, você deveria atingir uma margem de 5, tua margem foi zero, então eu aplico aí 5% sobre a sua venda líquida e tem que tributar isso aqui. O efeito final do ajuste é você achar o ajuste para tributar, para pagar o imposto de renda sobre aquilo, né? Ou ao contrário, também, né? Eu tenho que ajustar lá fora porque eu estou tendo muita margem aqui no Brasil e aí a Alemanha tá apertado lá a margem, eles querem que você ajuste e mande dinheiro para lá, né? É as duas formas de ajustar. Hoje, com a nova legislação, é possível ajuste compensatório no balancete da empresa, né? Que se faltou margem, então faltou margem para mim aqui, ó. Ó, Alemanha, me manda o dinheiro, você está me cobrando muito, você tinha que ter me dado um preço melhor para eu revender aqui. Então você me manda aqui, faz o ajuste compensatório. Ela manda o dinheiro, entra como um ajuste de preço de transferência, receita e aumenta meu lucro e eu tributo esse lucro. Ou seja, o fato de você ajustar, né, não ter ajuste é tipo você pagar o imposto de qualquer jeito, entendeu? É um cobertor curto, é uma lógica de pagar o imposto quando você ajusta. Então, Alemanha, complementa para mim aqui. Fez o ajuste compensatório, paga o imposto de renda sobre isso. Ao contrário, aconteceu com a gente também. Está com uma margem gigante no Brasil, gigante. Não, você
Agora você tem que pagar para a Alemanha 3 milhões, 4 milhões. Aí você faz uma despesa, seria despesa, baixa o teu lucro aqui e lá vai apurar o lucro lá na Alemanha. Norma da OCDE. Bateu isso no banco, todo mundo conhece bem aqui, né? Bateu isso no banco, chegou o banco lá, imposto de renda, retido na fonte. O que é isso? Conseguimos, fizemos um parecer, não, é justo de preço de transferência, não tem retenção na fonte, foi embora, né? Pagou IOF, né? Entende? Assim, essa foi a nossa experiência prática também sobre isso. Eu acho que meio que foi esse o resumo. Você quer complementar ali com o slide final, Marina? Alguma coisa da Sim, minha sim, parte? eu gostaria de fazer um slide final. Podemos ir na última, a última. Aqui, o slide final são as conclusões e próximos passos. Então, eu gostaria de recordar, a mensagem que a gente falou, que, por favor, não deixem para julho ou outubro, para fazer toda a parte de preço de transferência, senão o momento é agora. Número um, revisar as operações intragrupo, fazer esse mapeamento. Número dois, fazer o benchmarking ou atualizar. Número três, fazer o country risk ou atualizar o country risk feito. Depois, toda essa informação recopilada, entregar na SF. Logo, antecipar as exigências da Receita Federal em relação à informação suporte, o que a gente tem que fazer no benchmarking e tudo mais, recopilar toda essa informação no local file, depois estruturar um master file e entregar tudo isso na Receita Federal. Quanto antes a empresa se prepara, maior seguridade jurídica ela vai ter. Então, por minha parte, eu agradeço a presença de todos vocês nessa palestra, agradeço a Tiago e a Raká, por disponibilizar desse espaço para discussão e estamos abertos para perguntas e também no final dessa apresentação, que vai ser enviada pela Raká, tem os nossos dados de contato, se quiserem fazer algumas perguntas individuais, estamos à disposição. Muito obrigada. Excelente. Obrigado. Beleza, obrigado, Mariana e Thiago, foram excelentes as apresentações. Eu aprendi muito aqui hoje. Esse assunto a gente sempre revisita, vê coisas novas, especialmente com casos práticos, né? Sim, muito A gente bom. estava com duas perguntas aqui que acho que já foram respondidas, então uma relativa aos juros, que eu acho que já foi tratado ali, né? A pessoa estava perguntando de 3% mais LIBOR, se era o certo, não era, o Thiago respondeu bem. Uhum, Tinha uma questão também de comparáveis de Europa, Sul-América, como que seria. Ele já foi uhum. comentado ali do risco, né? Isso, Que dá para Exato. colocar. E eu tenho um comentário e uma pergunta, né, na verdade, porque assim, me parece que as empresas têm que começar a pensar em ter transferência, e eventuais ajustes antes do próprio ano calendário, né? Então, sim, você já tem que definir sua margem de ser 10 ou 5 ou 15 sim. a depender de casos que você teve anos anteriores. Por outro lado, né, essa questão de você poder fazer a remessa resolve o problema também, né? Resolve o problema, Então, sim. dá para Mas tem que fazer um ser antes. benchmark na. Hein, Então. Rafael? Hein, Mantovani? Tem que ser antes, porque assim, ó, chegou dezembro, aquela loucura de fechamento, todo mundo fechou, balanço fechado, né? Tô com o balanço fechado. Aí vamos discutir quando, se tiver que mexer no balanço, um ajuste. Olha só que como é difícil, né? Você pode fazer até SF esse ajuste, sabe? Até SF você pode fazer. Mas a matriz e a filial não vão. É difícil você mexer. Você tem que falar antes, já em dezembro você vai ter Não, que. até porque vai influenciar o outro lucro, né? Claro. Exato. Então, a impressão que eu tenho é que, ó, embora a gente tenha que cumprir os prazos legais, né? Essa Uhum. conta toda e esse planejamento, ele começa muito antes, pelo menos para ter um ajuste muito pequeno, né? Para ter muito pouco para fazer depois, fora, obviamente, montar os dossiês. Eu acho que assim, como a gente está já atravessado aqui no horário, eu vou abrir para mais uma pergunta. Se alguém quiser abrir o áudio, fazer uma pergunta ou colocar no chat, que os demais já foram. Daí, se não tiver ninguém, a gente já encerra também. Yo tenía una pregunta así, media, considerando que Brasil un poco jefe o cargo jefe do Mercosul, ¿cómo acontece, qué está aconteciendo con los otros países de América Latina pertenecientes del mismo bloque de Mercosul con respecto a esa convergencia de la OCDE con respecto a este punto?
Se quiser, eu respondo essa pergunta. Sim, pode. Sim, muitos países que não são membros da OCDE já estavam alinhados à OCDE. O que a gente podia falar, por exemplo, o Peru, a gente podia falar a Argentina também adota os métodos da OCDE, Chile. Então, eu diria que muitos países do bloco, né, da Sudamérica já aplicam a normativa da OCDE. E se a gente olha um pouquinho a América Central, o que por exemplo, Panamá, o que é México, o que é República Dominicana, também todos adotam a metodologia da OCDE. No final, o mundo desenvolvido e em desenvolvimento, todos estão indo nessa linha de adotar as diretrizes da OCDE. Perfecto, muy obrigado. Nada? Ó, só para não. Como eu abri para uma pergunta, mas as duas vieram ao mesmo tempo. A Alejandra começou a falar junto com a pergunta do Fabiano. Então, só para a gente finalizar. Então, quando a filial empresta para a matriz de taxa de juros inferior, considera o capital da matriz ou da filial? Naquela conta que você comentou, Thiago. Não, o Team Capitalization é quando eu me endivido, quando a filial está se endividando, entendeu? Eu estou me endividando, daí você tem esse threshold aí, você tem nessa. A ideia é que eu entenda com a norma é que capitalize, né? O que o governo quer que você capitalize, o dinheiro fique, né? É mais nessa linha, né? Então, vou encerrar aqui agora formalmente. Então, de novo, muito obrigado, Mariana. Muito obrigado, Thiago. De fato, foi muito produtiva essa nossa manhã aqui. E já passo a palavra para o Augusto, então, para fazer nosso encerramento final. Muito Muito obrigado. obrigada. Obrigado, abraço a todos. Muito bem. Eu presto os agradecimentos finais também à palestrante Mariana Robles, diretamente da Espanha. Muito obrigado. Que o sol Muito continue brilhando obrigada. por aí. Ao Thiago Tomaszewski, muito obrigado também, Thiago, pela parceria, pelo conhecimento Obrigado. técnico compartilhado, e ao Mantovani pela moderação, pelos comentários feitos aí, né, que enriqueceram bastante o nosso evento. Então, em nome da Haká, em nome dos nossos patrocinadores, muito obrigado, fiquem bem, até uma próxima oportunidade, né? Sigam a Câmara nas redes sociais e nós compartilharemos aí o material conforme instruído pela Mariana com todos, tá bom? Um abraço forte e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Obrigado, gente. abraço a Bom dia. todos. Tchau, Muito tchau. Igualmente. obrigada. Tchau, tchau.